Capítulo 55, e as crianças podem sair quietas, e os pais também que estão com elas. Essa semana será uma semana de bênção. Então, sexta-feira, nós vamos estar pregando sobre cura, e eu vou estar falando espanhol, e a gente vai querer ver a igreja toda junta, tá? E é uma preparação para julho e agosto, que a gente também vai ter pausa dos grupos de conexão, e vai ser muito bom a gente estar juntos. E eu quero convidar todos que estejam presentes, ressaltando o que o pastor Max já falou. E outra coisa também, nós queríamos fazer um almoço no domingo que vem, quando foi falado e me pedido que tivesse... Aliás, o que aconteceu foi que um membro da comissão veio para mim e disse assim: pastor, o senhor sabe que a gente gosta de futebol, né? Eu falei: amém, eu também gosto, o que mais? Mas dia 17 o Brasil joga, 11 horas. Eu falei: e daí? Não, mas seria tão bom se a gente tivesse um culto mais cedo. E eu falei: ok, então vamos fazer isso. E eu vejo gente que o culto é 11h30, chega meio-dia. Mas ele me prometeu que domingo que vem isso não acontece. As pessoas vão chegar na igreja 8h45 para começar o culto 9 horas. Isso é uma bênção. E a gente sempre quer buscar Deus primeiro, tá, queridos? E é uma grande oportunidade falar que Deus é primeiro, mas mostrando em ação, estando aqui. A gente ia fazer um almoço, mas não vamos fazer porque a maioria das pessoas querem ir para casa. Mas a gente vai ter a televisão ligada, vai ter alguma coisa para comer, mas porque muitas pessoas querem almoçar por ser dia dos pais, não haverá almoço. Mas a gente vai estar aqui, e se tiver gente que quiser assistir aqui, o pessoal que vem de longe, a gente vai estar aqui também. Isaías capítulo 55, eu queria ler com vocês os versos 8 a 11. E se você tem a sua Bíblia, mantenha ela aberta durante todo o tempo, porque eu vou voltar em Isaías mais 2 ou 3 vezes durante a mensagem. E eu queria que você acompanhasse comigo a leitura. Isaías 55, versos 8 a 11. Todos encontraram? Diga amém. Amém. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá, diz o Senhor, o propósito para o qual a enviei. Todos digam amém. Na segunda-feira, dia 14 de maio, um mês atrás, um fato histórico aconteceu no mundo. A nação de Israel completava 70 anos de existência. No dia 14 de maio de 1948, as Nações Unidas se reuniram e fizeram uma proclamação. O movimento de Sião começou no início do século XX, mas no dia 14 de maio de 1948, e o Brasil tem uma parte nisso, porque foi o nosso embaixador, a ONU, que deu o voto final. E Israel voltou a ser uma nação em cumprimento de uma palavra profética. Você tem a sua Bíblia aí em Isaías. Vá comigo, por favor, no capítulo de número 66. Em Isaías, no capítulo 66, o último capítulo desse livro maravilhoso de Isaías. E quando nós chegamos ali no verso de número 8... nós encontramos o profeta Isaías falando algo, mas antes de ler, você já tem aí, mantém aberto, eu queria só explicar para vocês um pouquinho sobre Isaías. Isaías é um profeta de Deus que profetizou a respeito de muitas coisas antes de acontecerem. Aliás, Isaías é o profeta que fala sobre Jesus mais do que qualquer outro profeta, e ele fala detalhes a respeito de Jesus, detalhes importantes. 700 anos antes que Jesus veio à terra. E Isaías não só falou de Jesus e de outros assuntos importantes a respeito do Senhor, mas a respeito de Israel também. Quando Isaías viveu,
ele estava vivendo um período de prosperidade em Israel. Um período em que Israel crescia economicamente, o templo estava construído, o mesmo templo de Salomão. E Isaías profetiza que Israel iria para o cativeiro, que o templo seria destruído 200 anos antes disso acontecer. E não só ele fala da destruição de Israel e de Jerusalém e do templo, mas ele fala da volta. E no capítulo 66 e no verso de número 8, nós encontramos uma palavra assim: quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu tais coisas? Pode uma nação nascer num só dia? Ou pode-se dar à luz um povo num instante? Pois Sião ainda estava em trabalho de parto e deu à luz a seus filhos. Isaías profetizava a respeito da restauração de Israel, restauração essa que aconteceu em 3 períodos da história. Mas está falando de um dia em que Israel voltaria a ser uma nação e seria restaurado em um só dia. E isso só aconteceu no dia 14 de maio de 1948. Eu nasci no dia 6 de setembro de 61, alguns de vocês nasceram antes, outros depois de mim, a maioria talvez depois. Mas nós temos pessoas que vivem entre nós que são dessa geração. Hoje de manhã, no culto que eu estava pregando em inglês, uma irmã disse: pastor, eu nasci no dia 18 de maio de 1948. Meus pais, minha mãe nasceu em 41, meu pai nasceu em 40. O que eu quero dizer com isso é que nós temos pessoas que vivem entre nós ainda, que são dessa geração, que viram isso acontecer. E você tem que entender a importância disso, porque desde o ano 70 da nossa era, a nação de Israel não tinha uma terra mais. No ano 70, o general Tito, que mais tarde se tornou imperador romano, veio em Jerusalém, destruiu Jerusalém, com o cumprimento de uma profecia de Jesus, que disse que Jerusalém seria destruída. Então, desde o ano 70, Israel não tem nação. No dia 14 de maio de 1948, se torna uma nação. Algo profético, em cumprimento de Isaías 66:8. Mas, na verdade, isso é mais profundo do que isso ainda. Porque mesmo na época de Jesus, quando Jesus veio, eles eram conhecidos como judeus, mas não tinham a nação. A nação de Israel, ela na verdade deixou de existir no ano de 722 antes da era cristã, ou antes de Cristo. 722. Pense nisso. Ou seja, mais de 27 séculos atrás, a nação de Israel, com esse nome Israel, deixa de existir. No dia 14 de maio de 1948, em um dia, ela volta a existir. E no dia 14 de maio, mês passado, de 2018, Israel completa 70 anos de aniversário. E o número 70 na Bíblia é simbólico, mas tem um significado muito forte. E muitas pessoas passaram batido, muitas pessoas foram trabalhar, muitas pessoas cuidaram da sua vida e não perceberam que no dia 14 de maio desse ano nós estávamos vivendo um período profético, um cumprimento de uma profecia bíblica. Nesse dia, mais uma coisa aconteceu que merece a nossa atenção. No mesmo dia 14 de maio de 2018, um mês atrás, por ordem do presidente Donald Trump, a embaixada dos Estados Unidos mudou de Tel Aviv para Jerusalém. Pastor, por que isso é significante? Porque o Congresso dos Estados Unidos fez uma resolução no final da década passada, 1995, que essa embaixada tinha que ser transferida, porque uma vez que Estados Unidos coloca a sua embaixada, está dizendo que Jerusalém é a capital de Israel, indivisível e para sempre. O Congresso dos Estados Unidos fez essa decisão, mas nenhum presidente teve a coragem de fazê-lo. Por quê? Porque era suicídio político. Era comprar briga com o mundo. Era comprar briga com os árabes. Era comprar briga com os países europeus, com os países asiáticos, com a Rússia, com a Síria. Bush não teve coragem de fazê-lo. Obama não teve coragem de fazê-lo. O presidente Donald Trump prometeu que faria.
como todos os outros, se você olhar no YouTube, todos os outros prometeram. Mas ele, no primeiro ano do seu governo, dia 6 de dezembro de 2017, ele anunciou que ele reconhecia como presidente, e o país, os Estados Unidos, reconhece Jerusalém como capital indivisível e eterna de Israel. E para coincidir com os 70 anos de Israel, ele trouxe a embaixada. Quando ele estava assinando o decreto no dia 7 de dezembro, ele estava assinando e ali dizia assim: vamos mudar a embaixada e vai custar $1 bilhão. Ele parou e disse assim: quanto? 1 bilhão. Ele disse: de maneira nenhuma. Antes de assinar, ele pegou o telefone e fez 2 ligações para Israel, para o embaixador de Israel, e eles conseguiram fazer a mudança por menos de $500 mil. E no dia 14 de maio de 2018, não só Israel completa 70 anos, como a embaixada dos Estados Unidos é inaugurada em Jerusalém. Profético. Eu sei disso porque eu estava dentro do avião, eu e Tereza indo para o Brasil. Nesse mesmo dia, nós viajamos no dia depois do Dia das Mães, 14 de maio, para o Brasil, para o lançamento do livro que eu escrevi, que eu quero falar um pouquinho sobre algumas coisas sobre isso. E eu queria muito falar com a igreja sobre o que eu vou falar hoje. Eu falei no Brasil toda vez que eu fui lançar o livro, mas eu queria falar com o meu povo, com a igreja que eu pastoreio. E por isso eu estava ansioso para voltar e conversar com vocês o que eu vou falar hoje. Eu ia fazê-lo na semana passada, mas como era um culto especial e nós tínhamos visitantes, eu deixei para hoje. Hoje é mais do que um lançamento de um livro. Para mim isso não é tão importante. Mas eu quero que a igreja que Deus me deu para pastorear, que é a minha responsabilidade, entenda algumas coisas importantes. Qual o significado bíblico, pastor e profético da decisão de Donald Trump para reconhecer Jerusalém como capital indivisível e permanente de Israel? Para começar, eu preciso de explicar para vocês algo importante, que os judeus não são cristãos, Israel não é um país cristão. Na verdade, nós que somos evangélicos e cristãos, nós temos mais em comum com alguns palestinos do que com os judeus. Há muitos palestinos cristãos e porque eles têm Jesus, são nossos irmãos. Mas independente do que você pensa de Israel, você tem que entender o que a Bíblia fala de Israel. Por isso eu dei o título da minha mensagem essa manhã, que não é minha, é de Deus. Deus, Israel, os Estados Unidos e você. Para a gente entender isso, a gente tem que voltar numa passagem que nós vimos essa semana no grupo de conexão, que é em Gênesis capítulo 12. Você não precisa de abrir, ela está para você aí ler comigo. Deus aparece a um homem chamado Abrão, antes de mudar o seu nome, e diz para ele assim: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seus pais, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção, abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que amaldiçoarem, por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Eu vou deixar esse versículo aí, porque ele é base para nós. Abraão vivia numa terra de um povo pagão que adoravam outros deuses, no meio de um politeísmo terrível. A Babilônia é o centro não só da idolatria, como também da feitiçaria. A feitiçaria, o ocultismo, a idolatria, tudo começa na Babilônia. Ele estava em Ur dos Caldeus, que é na Mesopotâmia, na região da Babilônia. Seu pai, diz Estevão, era pagão. E Deus chama esse homem no meio do nada e diz assim: olha, você vai sair daqui, eu vou abençoar você e a sua descendência. E o que vai acontecer é que a sua descendência será abençoada e diz ali a passagem: eu abençoarei os que abençoarem a sua descendência. Eu amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. O livro de Deuteronômio diz que Deus não escolheu Israel porque eles eram melhores, porque eles eram mais numerosos. Não, nada disso. Deus falou, pelo contrário, vocês não eram nem povo quando eu escolhi vocês. Eu escolhi vocês pela minha soberania. Abraão obedece a Deus, vai para Canaã. Quando ele coloca os pés em Canaã,
A Bíblia diz que ele constrói um altar ao Senhor, um altar de adoração, e Deus ali faz uma promessa, Deus faz com ele uma aliança: eu vou te dar essa terra, e eu vou dar essa terra para os seus descendentes, e eu vou te abençoar. E Deus repete essa aliança. Abraão morre, seu filho Isaque vem, Deus faz a mesma aliança com Isaque. Vem o filho de Isaque chamado Jacó, Deus faz a mesma aliança com Jacó. E Jacó é o neto de Abraão, que tem o seu nome mudado quando tem uma experiência com Deus, para Israel. E Jacó, ou Israel, tem 12 filhos, e os 12 filhos de Israel se tornam a nação de Israel. Você conhece a história? Eles vão para o Egito, ficam lá 430 anos, crescem, são numerosos, cumprindo a promessa de Deus, e Deus arranca eles do Egito com um abraço forte e poderoso, usando Moisés e mais tarde Josué. Eles ficam 40 anos no deserto, entram na terra, e quando eles entram na terra, Josué é liderado por Deus para fazer uma aliança. Deus diz assim: se vocês me obedecerem, se vocês ficarem comigo, se vocês andarem nos meus caminhos, eu vou abençoar vocês. Eu vou abençoar a sua descendência. Vocês conhecem a história. Por que é que Deus escolheu Israel? Deus poderia ter escolhido a Babilônia, Deus poderia ter escolhido a Pérsia, Deus poderia ter escolhido o Brasil. Deus escolheu Israel. E Deus escolheu o povo judeu. Então, independente da sua teologia sobre Israel, nós temos que entender que Deus tem um negócio com Israel. Duas razões pela qual Deus escolheu Israel. Primeiro, para que eles fossem um instrumento pela qual o Messias viria ao mundo. Jesus viria em carne e osso, e ele ia nascer numa nação, e a nação seria Israel, e Jesus seria judeu. Então nós temos que entender que Jesus era judeu. Satanás fez tudo para frustrar esse plano de Deus. Ele usou nações, ele usou reis, ele usou pessoas, porque Satanás conhecia essa promessa. Você conhece a história? Faraó tentou exterminar o povo, os assírios, os babilônicos, Amã, os Seleucidas, Herodes. Mas Deus guardou o seu povo, e Jesus nascido de uma mulher judia. José era judeu, o contexto de Jesus era judeu. Uma das passagens que eu me encanto é ali em João capítulo 4, quando Jesus encontra com a mulher samaritana. E João 4 mostra a humanidade de Jesus, como um homem cansado, como um homem faminto e como um homem cheio de sede. Ele estava com tanta fome que os discípulos foram comprar comida, mas ele estava com tanta sede que quando a mulher chegou, ele disse: me dá um pouco de água. Ela olhou para ele e disse assim: como sendo tu judeu? Como é que ela sabia que ele era judeu? Quem falou para ela que era judeu? Estava na cara. Ele vestia como judeu, ele andava como judeu, a cultura dele era judia, ele comia como judeu, e ele disse para a mulher samaritana: a salvação vem dos judeus. Por que eu digo isso? Porque qualquer crente, qualquer nação, se nós queremos ser abençoados por Deus, nós temos que reconhecer que Deus tem um negócio com Israel. E que independente da falha deles, o nosso Messias veio deles. O nosso Messias era judeu. A segunda razão pela qual Deus escolheu Israel é para que eles fossem luz para o mundo. Claramente, olha o que diz ali: por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. O desejo de Deus sempre foi que todo mundo fosse abençoado. Todos os povos, todas as nações. Povos ali está falando de nações. E Israel era para ser luz para todas as nações. Era para ser luz para os gentios. E Deus falou para eles assim: olha, eu vou demonstrar o meu poder para vocês, e vocês mostram para as pessoas, para que todos possam adorar a Deus. Eles viviam, como eu disse para vocês, numa sociedade politeísta e pagã, em que eles faziam deuses. Idolatria é isso, é fazer alguma coisa no lugar de Deus. E qual era o Deus que eles serviam? O Deus que eles serviam era aquilo que eles gostavam. Se eles gostavam de guerra, serviam o Deus da guerra. Se eles gostavam de sexo, o Deus do sexo. Se eles gostavam de vinho, o Deus do vinho. E faziam imagens a esse Deus. Mas Israel não podia fazer imagem, porque Deus disse assim: não, eu não sou um Deus que pode ser feito com imagem humana. Então quando as nações chegavam em Israel, elas olhavam e falavam assim: onde está o seu Deus? Israel respondia: nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz.
Israel dizia: os deuses de vocês têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem, têm mão, mas não apalpam, têm pés, mas não andam, mas o nosso Deus é o Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, operando Ele, quem impedirá? Era para eles demonstrarem esse poder de Deus, mas Israel caiu na idolatria. Israel criou deuses para si e caiu no pecado da idolatria. E em vez de ser luz, se tornaram um escárnio. Em vez de ser sal, se tornaram vergonha. A palavra de Deus diz no livro de Isaías mesmo: o meu nome é feito como lixo no mundo por causa do testemunho de vocês. Não é triste isso, gente? Até hoje nós vemos um paralelo com muitas pessoas que se dizem cristãs, mas a forma que eles vivem trazem mais vergonha do que glória para Deus. Naquela época, quando uma nação vencia outra nação, a ideia era que quando a minha nação vence a sua nação, é porque o meu Deus é mais forte do que o seu Deus. Quando os filisteus venceram Israel, eles buscaram o Deus de Israel, mas Deus não tinha nenhuma imagem, então eles pegaram a arca do concerto e colocaram dentro do templo de Dagon. A ideia era: Dagon é mais forte do que o Deus de Israel. E vocês conhecem a história, Deus mostrou ali, porque toda vez que as pessoas se metem com Deus, Deus age, independente do homem. E quando eles botaram a arca do concerto dentro do templo de Dagon, no dia seguinte Dagon estava de cara abaixo. Fizeram isso 3 vezes, até que Dagon rebentou todo. Quando o povo de Israel foi derrotado pelos assírios e pelos babilônicos, e quando Nabuzaradão, que era o capitão do exército de Nabucodonosor, e quando ele entrou em Jerusalém para destruir Jerusalém, ele procurou a imagem do Deus Jeová, porque ele queria pegar essa imagem do Deus Jeová, levar para a Babilônia e colocar dentro do templo do Deus Bel. Mas não tinha, porque Deus não era feito de imagem. Aí o que acontece? Ele procura a arca do concerto. A arca do concerto já tinha sido escondida, nós não sabemos quem, mas crê-se que na época de Manassés essa arca foi levada possivelmente para um lugar, muitos acham que está na Etiópia até hoje. Isso é outra história. Aí, como ele não encontrou nada, ele pegou os utensílios do templo de Deus, presta atenção, os utensílios do templo de Deus, e junto com o povo que foi cativeiro, lá vai os utensílios. Na mente dos babilônicos, não só vocês estão indo para o cativeiro, mas o Deus de vocês também, porque o nosso Deus é maior. E quando chegaram na Babilônia, eles pegaram esses utensílios e colocaram dentro do templo do Deus Bel. E eu falei para vocês que quando mexe com Deus, Deus opera. Um dos livros favoritos meus na Bíblia é o livro de Daniel, pela exatidão e pela forma que em pouco tempo Deus age de uma forma tremenda. E você encontra no livro de Daniel, Deus, entre aspas, sendo levado em cativeiro para a Babilônia. E são 12 capítulos em Daniel, 6 históricos e 6 proféticos, mas você vai notar que nos 6 capítulos de Daniel, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º, cada capítulo termina com Deus sendo exaltado. No capítulo 1, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel dizem: nós não vamos nos comprometer e vamos comer as coisas do rei. E a Bíblia diz que no final eles estavam mais bonitos e mais fortes do que qualquer outro, porque obedeceram a Deus. No capítulo 2, o rei tem um sonho, e ali naquele sonho ele quer construir alguma coisa grande e ele não consegue porque o sonho é profético, e ele chama Daniel, e Daniel consegue interpretar, nenhum dos seus magos consegue interpretar, e o capítulo 2 termina dizendo assim: não há Deus como o Deus de Daniel. No capítulo 3, inspirado por aquele sonho, o rei constrói uma grande estátua e diz que todos têm que adorar aquela estátua, mas 3 dos filhos dos judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, diz: nós não vamos adorar essa estátua. Eles são lançados no forno. A Bíblia diz que Deus está ali, e no final do capítulo 3, Nabucodonosor tem que dizer: não há Deus que pode livrar como o Deus de Israel.
No capítulo 4, Nabucodonosor tem um sonho, e Daniel novamente vai lá e interpreta para ele, e ele não quer dar glória a Deus, ele acha que ele é o tal, ele está andando no seu palácio, que era uma das 7 maravilhas do mundo de então, e ele diz assim: não é essa a Babilônia, não é esse o reino que eu construí com as minhas mãos, e ele se torna como um animal, até que ele reconhece que precisa de Deus, e quando ele reconhece a Deus, ele faz um decreto: não a Deus como o Deus de Daniel. Agora o capítulo 5 é o mais importante, porque agora um neto de Nabucodonosor, na Bíblia diz que ele é filho, mas é descendente de, na verdade ele é neto, um homem chamado Belsazar. Bel vem do deus Bel. Ele, mesmo sabendo o que Nabucodonosor tinha feito, ele não quer dar glória a Deus, e ele pega aqueles utensílios, lembra dos utensílios? Ele pega aqueles utensílios para fazer uma festa e dizer: não, o nosso Deus é maior. E você conhece a história. Quando eles estão no meio da festa, aparece uma mão: mene, mene, tekel, upharsin. Pesado foste na balança e foste encontrado em falta. O teu reino será tirado de você. E naquela mesma noite, antes dele morrer, ele decreta que não há Deus como o Deus de Israel. E no capítulo 6, agora, Dario é vassalo, na verdade, o imperador é Ciro. Mas Dario é aquele que está sobre aquela área da Babilônia, na área da Pérsia. E você conhece a história, quando Daniel é lançado na cova dos leões. E Deus libera ele de uma forma tremenda. O final do capítulo 6 de Daniel é muito importante. Ele faz um decreto para todas as nações para dizer: não há Deus como Deus de Israel. Queridos, a nação de Israel precisava de passar isso para todo mundo. Eles não podiam falhar. Então Deus faz um acordo. Deus fala assim: eu vou levar vocês de volta. Vocês estão presos no cativeiro, no exílio. Eles ficaram lá 70 anos, mas eu vou levar vocês de volta. E volta novamente agora para o livro de Isaías. Porque Deus faz uma coisa tremenda no livro de Isaías. Deus avisa Isaías 200 anos ou mais antes desse homem existir, o que ele ia fazer. Isaías capítulo 44, verso 28. Que diz, quem está dizendo? Deus, Jeová, acerca de Ciro: ele é o meu pastor, ele realizará tudo o que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém: seja reconstruída, e do templo sejam lançados os seus alicerces. Isaías, você é louco, o templo está construído, o templo não foi desmoronado, vai desmoronar, vai ser destruído, mas Deus vai levantar um homem chamado Ciro. Esse homem não existia 200 anos antes. E diz assim, olha o verso 28, ele é o meu pastor. Capítulo 55. Assim diz o Senhor ao seu ungido. A palavra ungido no hebraico é Machia, Messias, Cristo. Assim diz o Senhor ao seu ungido. Não que ele era o Messias, mas ele foi ungido como Messias, a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza para subjugar nações diante dele, arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Eu irei adiante de você, aplanarei montes, derrubarei portas de bronze, romperei trancas de ferro, darei a vocês os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos. Por que Deus está fazendo tudo isso com esse homem? Para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, e que o convoco pelo nome, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel. E se tivesse tempo para continuar, depois você lê em casa, verso 4 ele diz: eu estou fazendo isso por amor a Israel. Deus levanta esse homem chamado Ciro para trazer o povo de volta e restaurar a nação. Nós não temos tempo, porque o tempo está muito avançado, mas eu tenho esse versículo projetado para você. O cumprimento dele se dá em 2 Crônicas 36, 23. Quase que 200 anos ou mais atrás, depois de Israel se tornar uma nação, depois deles irem para o exílio, Deus levanta esse homem e ele diz assim: declaro eu, Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém, na terra de Judá.
quem dentre vocês pertencer ao seu povo, vá para Jerusalém, e que o Senhor, o seu Deus, esteja com ele. Exatamente como o profeta profetizou. Levanta um imperador chamado Ciro, e esse imperador manda Israel voltar e manda reconstruir o templo de Deus. Agora, era Ciro cristão? Era Ciro temente a Deus? Não. Deus mesmo fala, ele nem me conhece. Ele nem sabe quem eu sou, mas ele é meu pastor, ele é meu ungido, ele é meu servo. Foi encontrado em 1879 um cilindro chamado cilindro de Ciro. A arqueologia encontrou, provando que o que está aqui é bíblico, aconteceu, mas também é histórico. E nesse cilindro de Ciro conta as coisas que ele fazia, dentre elas, ele mandar novamente que o templo fosse reconstruído. Queridos, Israel volta para a nação por causa de Ciro. Mais tarde, Deus usa outros imperadores persas, na época de Neemias, para reconstruir a cidade de Jerusalém, e eles voltam, mas a nação de Israel deixou de existir. Mas agora, pelo menos, eles voltam para a terra como judeus, embaixo do Império Persa primeiro, depois embaixo do Império Gregos, depois pelos Seleucidas e por fim os romanos. Jesus agora vem. E quando Jesus vem, deixa eu só voltar um pouquinho só para você entender. Lá no livro de Daniel tem uma profecia. Eu disse para vocês que Daniel, os primeiros 6 capítulos são históricos, os últimos 6 são proféticos. No capítulo 9 há uma profecia exata, específica. E Daniel estava orando e disse assim: Senhor, o que vai acontecer com o meu povo? E Deus disse para ele assim: Daniel, estão destinados sobre o seu povo 70 semanas. E vou te dizer o seguinte, essas 70 semanas está dividida em 3 partes. A primeira parte, quando sair o decreto para a reconstrução de Jerusalém, pode contar, são 7, 49 anos. O decreto sai em março de 444 a.C. E 79 anos depois, Jerusalém é reconstruída. E fala assim, e se você contar do decreto até o Messias, são 69 semanas, 483 anos. Tudo que eles tinham que fazer é fazer a matemática. Eles não tinham calculadora, mas podiam fazer matemática. E muitos judeus fizeram. E por isso que quando Jesus entra em cima de um jumento, na cidade de Jerusalém, bate a ficha. É o Messias. Porque era exatamente quando Jesus entra na cidade de Jerusalém, sentado no jumento, não só cumpria a profecia de Zacarias, mas cumpria na data certa. Quando Jesus entra, era o cumprimento de 483 anos, ou 69 semanas, de acordo com a profecia de Daniel 9. E quando eles entram, eles reconhecem: Hosana, Hosana, significa em aramaico: salva-nos agora, salva-nos agora. Bendito o que vem em nome de Davi. Porque na mente dele Jesus ia entrar, sentado no jumento, chegava em Jerusalém, entrava no palácio, tirava Pilatos, tirava Herodes e sentaria no seu trono, agora como um novo rei Davi. Mas eles não entendiam que Jesus não pode reinar no mundo sem primeiro reinar nos corações. E para a grande surpresa deles, em vez de Jesus ir para o palácio, ele foi para o templo. E ele limpa o templo. E quando ele limpa o templo, aquelas pessoas ficam tão injuriadas, até mesmo um dos seus discípulos reconhece e diz: sabe uma coisa? Eu servi a ele em vão. Ele não é Messias, que nada, eu vou traí-lo mesmo. E traz Jesus por 30 moedas de prata. Mas há uma passagem, eu não tenho para vocês aí, eu queria que tivesse. Lá em Lucas capítulo 19, não precisa de abrir, só guarda na sua mente, Lucas 19. Quando Jesus entra na cidade de Jerusalém, ele vai para o templo, ele limpa o templo, e ele sobe num monte. E quando ele sobe nesse monte, a Bíblia diz que ele chora sobre a cidade de Jerusalém. Você conhece a história? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e que apedreja a todos que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês como a galinha junto o pintinho, mas vocês não querem. E Jesus fala uma coisa tão importante em Lucas 19, 44. Ele diz assim, olha, porque esse choro de Jesus está em Mateus, Marcos e Lucas, mas só em Lucas nós temos essa informação.
Ele diz assim, olha, deixa eu contar uma coisa para vocês. Vai vir dias que essa cidade vai ser destruída e não vai ficar pedra sobre pedra. E Lucas 19:44 diz assim, sabe por quê? Porque vocês não conheceram o dia da sua visitação. A nova tradução da linguagem de hoje coloca assim, vocês não reconheceram o dia que Deus enviou o Salvador para vocês. A NVI coloca assim, vocês não reconheceram o dia que o Senhor entrou na vida de vocês. Ou seja, preste atenção porque aqui está o clímax da mensagem. Todas as profecias apontavam para Jesus. Josh McDowell, no livro Mais do que Carpinteiro, ele diz que a probabilidade de Jesus cumprir essas profecias por coincidência era como se você tivesse o estado do Texas inteiro, jogasse moedas de 25 centavos em 30 centímetros, marcasse uma moeda, misturasse tudo, a probabilidade de você pegar a moeda marcada era a mesma de Jesus cumprir essas profecias por coincidência. Ou seja, é mais fácil ganhar na loteria do que Jesus, por coincidência, cumprir essas profecias. Mas ele cumpriu todas elas. E tudo apontava para esse dia. E passou despercebido. Da mesma forma que as profecias de hoje estão passando despercebidas. Porque, entenda por favor, da mesma forma que há muitas profecias que se cumpriram com Jesus na primeira volta do Senhor, há muitas profecias que estão se cumprindo nos nossos dias e as pessoas não estão vendo. É por isso que a Bíblia diz que Jesus vai vir como um ladrão para muitas pessoas. É o meu trabalho como pastor de vocês, alertar vocês para entender o que está se passando. E eu vou afirmar uma coisa sem medo de errar. Jesus Cristo está voltando muito em breve, queridos, muito em breve. E a maioria das pessoas estão como nos dias de Noé, como nos dias de Ló. E Jesus falou que seria assim, comendo, bebendo, dando-se em casamento, tendo um good time. E não estão vendo o que Jesus está fazendo. Pastor, como é que eu sei que Jesus está voltando? A Bíblia diz. Jesus falou. E Jesus falou assim, olha, vocês olham para o céu, vocês podem reconhecer se vai chover e se não vai chover. Como é que vocês não reconhecem os sinais da minha vinda? E o triste que eu tenho é que muitos crentes, muitos que estão sentados na igreja, não estão vendo o que Deus está fazendo na frente dos nossos olhos. Uma das maiores profecias a respeito da volta de Jesus é o que Jesus falou em Lucas. Olhe para a figueira e para as outras árvores. A figueira é Israel. E no dia 14 de maio de 1948, a figueira brotou. Durante a Guerra dos 6 Dias, em 1967, alguém aqui nasceu em 67? Não, ninguém nasceu em 67. Tem uma pessoa que nasceu em 67. 2 lá. Meu irmão nasceu em 67. Guerra de 6 Dias. Jerusalém se tornou parte de Israel. Figueira. Dia 14 de maio de 2018, na nossa geração, um mês atrás. Figueira. O reconhecimento da Embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém é parte do cumprimento da profecia. Olhai para a figueira e para as outras árvores. Quais são as outras árvores? As nações. Eu quero dizer para vocês uma coisa importante. No livro de Apocalipse, capítulo 12, diz que virá um dia em que todas as nações virão contra Israel. E isso vai acontecer, a gente está vendo isso já. Israel não tem amigos. Ele tem pouquíssimos amigos. E a tristeza é que o Brasil deixou de ser amigo de Israel. Nós estamos vivendo nos Estados Unidos algo ímpar, que você tem que entender, que não tem nada a ver com Donald Trump, tem a ver com Deus. E que ele é um instrumento. É Donald Trump como um Ciro. Eu não vou falar o que eu penso, eu vou falar o que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, falou um mês atrás. Ele disse assim: Donald Trump
é o melhor amigo que Israel já teve em muito tempo. Donald Trump é o presidente dos Estados Unidos que foi mais amigo de Israel. Aí ele foi mais além, diz assim, Donald Trump é o nosso Ciro presente. Como é que Donald Trump pode ser o Ciro, um homem que foi dono de cassino, casado 3 vezes, durante a sua campanha presidencial foi divulgado numa gravação que ele usou linguagem vulgar, chula, nos anos anteriores a respeito de mulheres. O seu advogado pagou $130 mil para comprar o silêncio de uma mulher com que, como se diz que teve um caso. Mas o primeiro-ministro de Israel disse assim, não, ele é maior do que amigo de Israel. Ele é como nosso Ciro. Não só ele foi e é amigo de Israel, mas ele teve o apoio da maioria dos líderes evangélicos. Ele teve um apoio que os evangélicos continuam. Por quê? No seu primeiro ano de governo, isso é incontestável. Ele não só foi amigo de Israel, mas o defensor do cristianismo de princípios bíblicos na América. Ele parou de financiar vários incentivos ao aborto iniciado pelo governo de Obama. Ele foi o primeiro presidente americano a estar presente num comício anual a favor da vida e contra o aborto. Ele liderou o movimento de trazer de volta o significado do Natal como o nascimento de Cristo, trazendo de volta o Feliz Natal em vez de boas festas. Ele esteve presente já nos 2 dias anuais de oração dos Estados Unidos, discursando sobre a nossa dependência que temos de Deus, dizendo que os Estados Unidos não dependem do governo, mas dependemos de Deus, e que a oração é a maior arma que nós temos. Na Páscoa deste ano, ele fez um pronunciamento nacional que mais parecia uma pregação do que um discurso político. E muito importante, ele nomeou para a Corte Suprema um juiz conservador e tem nomeado juízes federais com a mesma filosofia de proteger a Constituição, a vida, o casamento e a família. No livro que eu escrevi, eu explico um pouco mais desses detalhes. Poderíamos falar da economia. E a economia dos Estados Unidos, eu vivo na América há 39 anos. É uma das melhores economias que nós já tivemos. O índice de desemprego é 3,8%, o menor índice desde a Segunda Guerra Mundial. Essa semana, 2 dias atrás, diz o seguinte, diz que nos Estados Unidos há mais oferta de trabalho do que pessoas procurando trabalho. Ou seja, nós temos 6,7 milhões de trabalhos para 6,3 milhões de pessoas procurando trabalho. Ou seja, só não trabalha quem não quer. A economia está bombando. Por quê? Porque ele é especial? Não, porque Deus falou assim, eu vou abençoar quem abençoa o meu povo. E nós estamos vivendo um momento de bênção porque os Estados Unidos têm sido companheiro de Israel. Pastor Max compartilhava uma coisa comigo no intervalo do culto, que ele ouviu algo interessante, que um rabino, não é? Paulista, disse que, e eu falo isso com tristeza, que o Brasil hoje está sofrendo uma maldição por não ser amigo de Israel. E eu creio nisso de todo o meu coração. Existem muitos problemas no Brasil, mas um deles é esse, é de chave. Nós somos inimigos de Israel como nação. Eu não sei o que vai acontecer nessa eleição, mas uma coisa eu sei, eu estava no Brasil semana passada, quando, na Marcha para Jesus, e eu não conheço muitos candidatos, mas Bolsonaro disse, nós abençoamos Israel e eu quero ser amigo de Israel. Alguma coisa pode acontecer no Brasil. Algumas pessoas dizem assim, pastor, por que o senhor escreveu o livro? Eu escrevi esse livro, eu estava em Portugal, em outubro do ano passado, quando um grupo de pastores e amigos crentes não só detestavam Trump, mas detestavam muitas coisas desse país. É igual no Brasil tem uma coisa interessante, há um amor pelos Estados Unidos e um ódio ao mesmo tempo. Eles amam todos os Estados Unidos, mas odeiam ao mesmo tempo, a mídia, as pessoas. E eu resolvi escrever alguma coisa sobre isso. Hoje o presidente Trump chegou na Singapura para uma reunião com Kim Jong-un, o ditador coreano. Algo inédito. Deus está usando ele de uma forma tremenda. Eu não sei se você crê em profecia. Eu creio. Em 2002, um profeta de Deus em Las Vegas profetizou: eu levantarei uma trombeta. Mas a palavra trombeta em inglês é trump. Eu levantarei uma trombeta para mexer com a terra e abençoar o meu povo. Aí
o profeta falou assim: e quando ele entrar na Casa Branca, eu colocarei o meu espírito dentro dele. Queridos, meu propósito aqui não é defender Bolsonaro nem Trump. Eu não posso defender, ele é um homem cheio de falhas. Mas eu sou crente, eu sou servo de Deus, eu sou líder. E eu tenho que mostrar para a minha igreja, custe o que custar. Alguém falou para mim assim: pastor, o senhor é muito corajoso falar um negócio desse. Alguém disse para mim no final do culto passado: o senhor vai pregar essa mensagem em português? Eu falei: vou. E muita gente vai ser contra o Senhor. Estou nem aí. Estou nem aí. Porque um dia eu vou ter que dar conta. Eu não ganho nada com isso. Eu tenho que ensinar a igreja. Eu tenho que ensinar a igreja. Amém. Está vendo? Está cheio do Espírito. Alguém diz assim: pastor, e imigração? Eu, quando escrevi esse livro, capítulo 8, eu lido com imigração, e eu escrevi pensando nos membros da nossa igreja, que ainda não são legais. E eu explico no capítulo 8, eu quis escrever um livro curtinho, se você notar, ele é fino. Eu quis propositalmente escrever um livro de menos de 100 páginas, porque o brasileiro não lê, e eu queria que ele lesse. Eu explico no capítulo 8 sobre imigração, e eu quero só citar o que eu escrevi para terminar. Eu coloquei assim no final do capítulo 8. A América ainda é um país muito bondoso para um imigrante. Pode tocar, querido, senão eu não paro. É um dos poucos países do mundo que uma criança que nasce no seu solo, independente da legalidade dos seus pais, é cidadão americano. Nenhum país na Europa é assim, nenhum país na América Central e na América do Sul é assim. Uma criança que nasce no solo, independente da legalidade dos seus pais, é cidadão americano. O imigrante ilegal, como dito, tem acesso à educação e à saúde, até mesmo mais do que um legal residente. Este é um país de oportunidades, de liberdade, é um país que continua, que dá esperança e oportunidade não só aos seus cidadãos, mas a tantos que vieram e ainda querem vir morar aqui. Como imigrantes, o que recebemos não foi por direito. Não adianta gritar: é meu direito. Não é seu direito, você não nasceu aqui. Eu também não nasci. As oportunidades que foi me dada não é por direito, mas por consequência de uma ideologia política de liberdade e de oportunidade, pelas quais eu sou grato a Deus e essa nação, colocada na Constituição dos Estados Unidos, que os liberais querem destruir. Se destruir a Constituição, destrói esse país, da mesma forma que se destruir a Bíblia, destrói o cristianismo. E muitos soldados americanos morreram e ainda morrem para defender essa Constituição. E essa Constituição dá liberdade, dá oportunidade. E eu digo assim: eu quero ver uma reforma imigratória que vai beneficiar muitos dos meus irmãos e amigos que amam este país, que querem criar raízes aqui, comprar, vender, criar os seus filhos, pagar impostos, aprender a língua, se adaptarem à cultura americana, mantendo ao mesmo tempo a sua cultura de origem, fazendo deste o seu país. E eu termino dizendo assim: oro e creio que acontecerá. Embora eu creio que será por causa de Deus, é possível que Deus use Donald Trump como veículo que ele usará para a surpresa de muitos. Todos pensavam que seria Obama, mas se fosse Obama, a glória seria dele. Mas se for Trump, meu amigo, a glória é de Deus. E será. Eu queria que você olhasse esse versículo. Deus diz assim: destruirei a sabedoria dos sábios, rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? A eleição de 2016, que colocou Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, foi em cumprimento dessa passagem. Ele nunca poderia ganhar, mas Deus tornou louca a sabedoria desse mundo. Eu oro por ele diariamente, para que ele realmente seja um servo de Deus, e que ele conheça Deus. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que ele é um instrumento de Deus, como Ciro foi. Porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos.
e tudo que Deus quer fazer, Ele vai cumprir. Eu queria que você ficasse de pé e não andasse, por favor, só ficasse de pé, só porque eu quero ministrar. Eu quero pedir que o grupo de louvor volte aqui, por favor. Eu preciso de fazer uma ministração muito importante. E eu queria, me dar 5 minutos da sua atenção, mas é só isso que eu preciso. 5 minutos. O título dessa mensagem é Deus, Israel, os Estados Unidos e você. Até agora eu mostrei para vocês, e você pode fechar os olhos, por favor, só um pouquinho para me falar no teu espírito. Eu mostrei para vocês como é que Deus lida com Israel e como Deus usa os Estados Unidos. Apocalipse 12 diz que um dia as nações do mundo virão contra Israel e Deus vai proteger Israel com asas como águia. E eu não tenho dúvida nenhuma que essa é uma profecia que os Estados Unidos precisam de ser fortes, porque no tempo do fim, que está breve, Israel só terá um amigo poderoso o suficiente para protegê-lo, e será os Estados Unidos. Agora, a pergunta é: se Deus cuida de um país, Ele não vai cuidar de você? Eu pedi para você fechar os seus olhos, mas eu preciso falar agora ao seu coração, e eu preciso que você olhe para mim, por favor. Olhe para mim um minutinho, só um minutinho. Nessa semana, 2 pessoas famosas cometeram suicídio. Tony Bourdain, um chefe famoso, personalidade de televisão, estava na França para fazer um filme, documentário dele que ele faz, o seu programa, o seu show. Pegou o cinto do seu roupão, se pendurou e se matou. Kate Spade, uma mulher conhecida e famosa e rica, fez a mesma coisa. Dinheiro, fama não traz felicidade. Por que eles fizeram isso? Perderam a esperança. Esperança só pode ser encontrada em Jesus. E eu queria que você terminasse. Esquece agora de política. Se você quiser me honrar comprando o livro, será uma bênção. Se não quiser também, o problema é seu. Mas uma coisa você não pode perder, é que Deus se importa contigo, e que Deus quer te dar uma esperança. Se Deus, quando eu prego essa mensagem, eu sou abençoado, porque sabe o que veio na minha mente? É que se Deus se preocupa com Israel, se Deus se preocupa com esse país, Ele mais se preocupa também comigo. Há um hino antigo, muito antigo, que eu amo, e eu pedi o grupo para cantar. Diz assim: Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe, acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, Tu estás em controle do mundo, Tu estás em controle dos presidentes, Tu estás em controle do país, Tu estás em controle de Israel. Tu és um Deus tremendo. Quem me conhece sabe que uma palavra de inglês que eu amo para Deus é a palavra awesome. Em inglês, Deus tremendo é God is awesome. Tu és tremendo. Aí o hino diz assim: mas apesar desta glória que tens, apesar de tu estar no trono e pensar de tudo isso, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Um Deus que se preocupa comigo, um Deus que se preocupa com a minha família. Queridos, prestem atenção, não tem como eu não falar. Quando eu olho para o meu netinho Macaizinho, quando eu olho para minhas netinhas, o meu coração, eu estou disposto a fazer qualquer coisa por ela. E Deus assim: meu filho, eu faço por você muito mais. Você ama o seu filho? Sim ou não? Você ama o seu netinho? Deus ama você muito mais. O amor dele é muito mais profundo. Por isso, levante a sua mão e cante comigo essa música.